Inicio a gravação e passo a palavra ao professor, doutor, pastor Jean Carlos Zukovski, que já há alguns anos, se eu não me engano, desde 2009, atua aqui no NASP, na Faculdade de Teologia, como professor de matérias na área da teologia sistemática, teologia histórica, teologia bíblica e tantas outras aí. Pastor Jean joga nas 11 posições. Pastor, é um prazer ter o senhor conosco esta manhã. Só lembrando, estamos iniciando um ciclo de treinamento para professores e líderes da Escola Sabatina. Serão 6 encontros, e esses encontros são baseados no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. E nos próximos minutos, então, ficaremos por volta de 50 minutos, 1 hora, com o pastor Jean Zukovski, e ele trará a nós o tema A Importância e o Propósito da Obra da Escola Sabatina. E ao final teremos alguns minutos, pastor, se o senhor nos permitir, para tirar dúvidas, alguém fazer alguma colocação, algumas discussões. Então, nesse momento, eu vou fechar aqui a minha câmera e passar, então, a palavra para o pastor Jean. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos, para iniciar, pedir que Deus venha dirigir a nossa reunião. Rúbia, você pode fazer oração para nós? Posso, só um pouquinho, só deixa eu me... Nem precisa pôr câmera, só fazer oração. Não estou acostumada ainda muito bem. Vamos orar? Querido Deus, que privilégio, Senhor, separarmos alguns minutos nesta manhã para escutarmos a sua voz. Que o Senhor possa abrir na nossa mente e coração, nos deixar aptos a saber o que fazer para melhor contribuir na nossa igreja, na nossa comunidade, em relação à Escola Sabatina, esse ministério que vem de Ti. Nos abençoa nesses minutos, abençoa o pastor Jean também, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós... Obrigado, Rúbia. Antes de nós trabalharmos os propósitos, a importância da Escola Sabatina em todo o seu escopo, nós vamos dar uma olhada no histórico. Júlio, você poderia habilitar para eu poder transmitir aqui partilhar a tela? Está permitido, pastor. Agora está permitido. Obrigado. Vocês podem ver aí? Muito bem. Sim, está certo. Eu vou dar um breve histórico aqui, porque é interessante esse histórico para nós entendermos o propósito e a importância da Escola Sabatina. A Escola Sabatina, ela vai surgir dentro da Igreja Adventista com os departamentos infantis. Ela não surge com os adultos, ela surge com os departamentos infantis. O que acontecia? Nas reuniões da igreja, Tiago White percebeu, bem nos primórdios, que não havia nada especial para as crianças. E os adventistas não tinham um horário específico para a reunião, mas normalmente eles se reuniam no sábado à tarde para fazerem o seu culto, o seu estudo da Bíblia. E, muitas vezes, as crianças ficavam meio perdidas ali, sem saber o que fazer. O que Tiago White começou a fazer? Ele, seguindo, já havia o modelo de escola dominical, escola sabatina, em outras denominações, e ele, então, decidiu fazer uma classe especial para as crianças, especialmente na idade ali entre aqueles que já sabiam ler de 8 até 12, 13 anos. E a primeira lição da Escola Sabatina, Tiago fez justamente para essa idade.
para os adolescentes. E aí ele marcou para o sábado de manhã, 8h30, 9 horas, estarem ali as crianças. Mas acontece que quando as crianças vão, os pais também vão. Então, os pais iam, as crianças estavam ali, e começando a estudar, e vai ser até curioso, né? A primeira lição que ele preparou, as primeiras lições, vocês já podem imaginar o tema, Daniel. Tá? Então, que era o foco do momento, para participar as novas que eles estavam descobrindo da Bíblia com os nossos juvenis e adolescentes. Quando estavam todas as crianças ali reunidas, juvenis, adolescentes, e os pais não estavam fazendo nada, entre aspas, aí eles falaram, por que nós também não vamos aproveitar esse momento e também estudar e fazer uma classe de adultos para estudar a Bíblia? E aí se começou, um ano depois, praticamente, a Escola Sabatina dos Adultos. E aí, de 1853 até 1869, foi preparado um ciclo de lições com as principais doutrinas e profecias, tanto para adultos como para jovens. De 1886 para frente, aí se organizou um outro ciclo. Então, se fez assuntos, cada época era um assunto diferente e mais ou menos como é hoje. Então, procurando se repetir os temas, mas não repetir a mesma lição. Em 1869, o Bell, que ele tinha uma habilidade muito grande na questão de educação, dos nossos primeiros educadores, ele agora organiza melhor a lição para as crianças numa linguagem mais dirigida às crianças. E ele organiza um sistema que a gente tem, mas não tem. Então, ele imaginou, uma escola, vamos fazer uma escola. Então, agora tem chamada, nós vamos fazer ali os apontamentos, fazer a relação com os projetos missionários. Então, surge mais ou menos o modelo que nós temos de carta missionária, apontamentos e etc. Em 1889, vai surgir a classe do jardim e do hall, juntas. E em 1891, já surgem todas as classes, como nós temos hoje, com exceção quando tem hall A, hall B em igrejas maiores, mas já com hall, jardim, primários, juvenis e adolescentes. Percebe que por aqui nós vemos algumas coisas. O foco da escola sabatina, quando começou, grande foco dela, estava em um ponto: estudo da Bíblia. Esse era o foco. E para quem? Para as crianças. Esse era o grande foco. Quando ela passou para os adultos fazerem, e olha que interessante o que aconteceu. O primeiro livro que eles decidiram estudar também foi Daniel. Ainda não tinha uma lição dos adultos, então eles começaram o livro de Daniel estudando capítulo por capítulo. Cada semana era um capítulo. E a primeira coisa que o professor, o dirigente da escola sabatina fazia, era assim, fulano de tal, Daniel 1, diz o verso 12. Aí a pessoa repetia decor. Fulano, diz o verso 10. Aí a pessoa... Porque o objetivo era, naquela semana, além de estudar o livro de Daniel, memorizar o texto da Bíblia. Mais para frente, essa memorização do capítulo inteiro se tornou apenas um verso. E hoje nem esse verso a gente memoriza. Está lá na lição, mas nem o verso a gente memoriza. Então, a lição surgiu com um seguinte objetivo. Nós vamos pegar uma parte da Bíblia e nós vamos estudar essa parte da Bíblia e vão ter explicações sobre essa parte da Bíblia. E aqui entra o primeiro ponto para nós aprendermos a estudar a lição.
Na maioria das vezes, a gente estuda a lição e usa a Bíblia para entender a lição. Não, é o contrário. A lição vem para me ajudar a entender a Bíblia. Então, os textos chaves que são dados no sábado, por isso que tem pouca coisa falada no sábado, é para você ler aqueles textos várias vezes da Bíblia. E agora, durante a semana, a lição vai me ajudar a entender aqueles textos. E esse era o grande foco. Alguns anos se passam e eles percebem o potencial. E aí, agora, a escola sabatina, além de ter o foco de estudar a Bíblia, ela também passa a ter o foco de missão. E essa missão são duas áreas específicas. Existe a missão de evangelismo interno e a missão de evangelismo externo. Evangelismo interno e estudo da Bíblia. Vamos dar uma olhada no que Ellen White fala. Ela diz assim: cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar nossa posição na história deste mundo, delineando o cumprimento das profecias. A Bíblia foi escrita para as pessoas simples, bem como para os eruditos, e é acessível à compreensão de todos. Percebe aqui o que Ellen White diz? Ela diz, olha, os pastores e os teólogos e os líderes da igreja devem ser entendidos nas Escrituras e capazes de mostrar nossa posição na história deste mundo, delineando e compreendendo as profecias? Não. Ela fala o quê? Cada filho de Deus. Então, o estudo da Bíblia para compreender o plano da salvação, para entender todo o cronograma profético, é disponível e, vamos dizer assim, uma obrigação de todos. E o meio que a igreja, orientada por Deus, escolheu para fazer isso é a escola sabatina. E a escola sabatina, ela trabalha duas coisas. Ela trabalha a igreja e o lar. Mas o foco principal é o lar. O foco principal da escola sabatina é a educação dos filhos. E aqui há um trabalho especial dos pais. Sem o auxílio dos pais, a escola sabatina não funciona. Não tem como funcionar. Então, o propósito da escola sabatina é levar as pessoas a estudar a Bíblia. Aonde? Em casa. É ali que você aprende. Aos sábados, nós apenas estamos tirando dúvidas e criando maior interesse e interagindo. Mas o grande foco da escola sabatina é auxiliar os pais na formação dos filhos no estudo da palavra de Deus. E depois de adulto, é auxiliar cada cristão a ter de uma forma organizada, tematicamente, durante todo o ano, a oportunidade de compreender a palavra de Deus. Então, Ellen White diz assim: a escola sabatina oferece a pais e filhos preciosa oportunidade para o estudo da palavra de Deus. Mas, a fim de receber o benefício que devem conseguir na escola sabatina, tanto os pais como os filhos precisam dedicar tempo ao estudo das lições, procurando obter um perfeito conhecimento dos fatos apresentados, bem como das verdades espirituais que estes fatos têm por fim ensinar. Então, percebe aqui o que ela diz? Então, a escola sabatina,
é o meio central da igreja para fomentar o estudo da Bíblia no lar. Tem vários pais que não sabem como fazer, como trabalhar, como fazer os filhos terem amor pela Bíblia, o que fazer num culto familiar. Aqui está a solução: escola sabatina. Só que tem um ponto-chave que ela coloca aqui. O que é que ela diz? Ela coloca aqui que precisa o quê? Dedicar tempo para estudar a lição. Então, todos os dias, os pais devem dedicar este tempo. E você, individualmente, deve dedicar esse tempo. Ou seja, o que a escola sabatina vai realizar? Então, a escola sabatina, ela vai fomentar o culto familiar. Às vezes, nós pegamos a meditação, pegamos várias coisas para fazer o culto. Ótimo, não tem problema. Mas a lição da escola sabatina deveria ser a base do culto familiar. Você pode até colocar outras coisas, mas aqui é a base. Quando as crianças são pequenas, os pais devem todos os dias fazer o culto com as crianças através da lição da escola sabatina. Somente depois que as crianças já estão no final de primários, início de juvenis, é que eles agora, no culto, vão ter o seu momento de juntos lerem a lição da escola sabatina. Mas ainda assim, é um momento no culto. Como que funcionava na nossa casa, eu e minha esposa? Enquanto a Caroline não sabia ler, todos os dias nós estávamos lá. E o culto era, primeiro, escola sabatina, liçãozinha. Aí nós fazíamos a lição, aí ela participava, tinha os flanelógrafos, tinha aqueles que já vieram aqui na minha casa, não lembro se o Júlio veio, quando nós fazíamos as reuniões com os teologandos, nós temos várias caixas para cada idade, com materiais ali para fazer o culto, para trabalhar. Ela participa. Logo depois disso, é feita uma oração, se canta um hino. Só que, olha, ali nesse primeiro momento, nós cantamos hinos de escola sabatina infantil. Aí depois cantamos um hino do inário. Aí eu abri a Bíblia, punha ela no colo, agora o momento dela ficar quietinha, sentadinha. No horário de escola sabatina, ela participa. E aí, dependendo da idade, lia um versinho. E rapidamente explicava aquele versinho. 5 minutos. Orava, terminou o culto. Isso já mostrava para ela que tem 2 momentos. Tem um momento, ela participa, ativa, ela está discutindo, crescendo, analisando, escola sabatina, mas tem um momento do culto onde ela vai ouvir a palavra de Deus. E assim, esse culto, conforme vai crescendo, ele vai ficando maior. Quando ela já lia por si só, o que acontecia? Nós sentávamos, e aí agora vamos ter ali 5, 10 minutinhos. Eu estou estudando a minha lição, minha esposa estudando a lição dela, e a Caroline estudando a lição dela. Aí depois todo mundo leu, aí o momento de perguntas e respostas, explicação, você entendeu o que está falando aí, filhinha, preenche e tal. E aí depois partimos para o segundo momento, que era o estudo da Bíblia. Então, este é o momento de se criar o amor pela Bíblia nos filhos. Criar o hábito de estudo diário da Bíblia. Todo dia,
era repetido o verso para memorizar da escola sabatina. Então, falávamos o verso e aí ela ia repetindo. Falávamos o verso, aí ela ia repetindo. O que acontecia? Quando chegava no sábado, ela sabia o verso. Na próxima semana, na próxima lição, falávamos o verso da semana anterior. Lembra o verso? Então tá, e agora vamos ler o verso de hoje. E assim nós tirávamos todos os domingos, o primeiro dia e sexta-feira, para relembrar os versos anteriores, das semanas anteriores, e durante a semana a gente ficava só com o verso daquela semana. E aí ela ia repetindo. Primeira semana, verso, segunda semana, terceira semana, até chegar no 13º, ela sabia todos os versos de cor. E para uma criança, gente, 13 versos não é nada para decorar. Mas isso exige tempo. Com o passar do tempo, nós agregamos ao momento da escola sabatina, conforme ia-se estudando a lição, isso, final de primários, início de juvenis, uma leitura durante a semana do texto do Espírito de Profecia que a lição fazia referência. Onde agora ela vai se expor ao Espírito de Profecia e conseguir base. E todo o tempo mostrando para ela, filha, olha, aqui você tem uma grande oportunidade de conhecer mais a Deus e também ser uma luz para os seus amiguinhos. Ellen White diz assim, as lições bíblicas ensinadas em nossas escolas são muito mais importantes do que muitos agora julgam. As crianças terão, num breve futuro, de enfrentar as heresias e fábulas que abundam no mundo cristão. E instrui a juventude com simplicidade, mas com grande exatidão. Nossa obra deve subsistir à prova do julgamento. Nessa idade, a juventude deve ser habilitada pela graça de Cristo a enfrentar e vencer os males que foram introduzidos na sociedade. Percebe? Grande foco, a responsabilidade. Olha, o amor pela Bíblia é através da escola sabatina, do estudo da lição. Mas professores, não faz diferença se é de adultos ou de crianças, estimulem os seus alunos a lerem a Bíblia e a lição como uma explicação da Bíblia. A maioria não sabe estudar a lição. Então, para responder perguntas da lição, ele vai lá e lê a Bíblia. Quando está trabalhando nos departamentos infantis, vai lá, tem o texto da Bíblia da semana. Antes de ler a lição, leia o texto da Bíblia. Leia todos os dias aquele texto da Bíblia. Depois, lê o pedacinho da lição a que faz referência. A criança tem que entender que ela está estudando a Bíblia e não a lição. A lição vai lhe ajudar nos comentários a entender a Bíblia. A Bíblia é o foco. Então, é muito importante isso. E, como Ellen White disse aqui, esta base, por mais simples que pareça, é que vai auxiliar a criança quando for se desenvolvendo a não se contaminar com as coisas do mundo, na escola e em outros lugares. E aqui está o ponto-chave. Olha o que Ellen White diz ali no Conselho sobre Escola Sabatina. Por que os nossos jovens, quando chega a adolescência, jovem, eles não gostam de estudar a Bíblia? Ela diz assim, os jovens, especialmente, são culpados dessa negligência. A maioria deles encontra tempo para ler outros livros. Mas aquele que indica o caminho
da vida eterna não é estudado diariamente. Histórias ociosas são lidas atentamente, enquanto a Bíblia é negligenciada. Este livro é nosso guia para uma vida mais alta e mais santa. Os moços o declarariam, e olha que importante essa frase, olha, os moços o declarariam o mais interessante livro que já leram, não estivesse sua imaginação pervertida por histórias imaginárias. Por que os nossos jovens não gostam de ler a Bíblia? Porque eles não são expostos à Bíblia, eles não leem a Bíblia. E eles, hoje, naquela época, liam. Hoje eles assistem um monte de tranqueira. E isso tira deles o gosto pela Bíblia. E às vezes, nós, os pais, para termos tempo para fazer aquilo que nós precisamos e achamos que é necessário, nós damos essas coisas para os nossos filhos assistir, porque ali ele fica quietinho e não me incomoda. Tire tempo para estudar a Bíblia com o seu filho. E a lição é a melhor maneira de fazer isso. Então, para o departamento infantil e para o departamento dos adultos, ser professor é mais do que preparar a lição e a escola sabatina no sábado. Eu sei que é uma obra dura, mas é visitar cada pai, cada membro da sua escola sabatina e auxiliá-lo, porque a maioria deles não sabe como fazer isso com os filhos. Eles não sabem reproduzir. É ensiná-los a fazer em casa. Porque no sábado não será suficiente. Jejum de 6 dias e se alimentando um dia, ninguém vive dessa maneira. Ninguém vive. Eu sei que não é fácil. E eu fui professor de escola sabatina dos adolescentes aqui no NASF por 1 ano. Eu comecei a visitar todos os pais. E aproximadamente uns 30%, 40% não queriam a minha visita. Eu sei muito bem disso. E alguns nós fomos conversar e se apresentar. Olha, estamos com esse projeto para nós trabalharmos da lição com seu filho. O filho não tinha lição, não tinha nada. E obreiros, pessoas importantes. Fala, olha, da minha vida, da espiritual, da minha casa cuido eu, cuida da sua. E olha que não fomos ali falar o que tem que fazer ou deixar de fazer, apenas dizer, tal, estamos aqui para orar juntos, partilhar, criar uma sugestão, como poderíamos ter uma escola sabatina melhor, aquele contato inicial. Conversar, olha, seu filho hoje chegou na escola sabatina e saiu e não voltou mais. E aí nós estamos preocupados. E recebemos essa resposta de vários. Eu sei que não é fácil. Mas tem vários que não sabem e estão ansiosos. Então, o nosso trabalho vai além de sábado de manhã e do preparo da escolinha. As pessoas precisam aprender a estudar a lição, estudar a Bíblia em casa. E esse é o trabalho número 1 da escola sabatina. O sábado vai ser uma consequência. Uma escola sabatina participativa boa no sábado com as crianças é quando em casa isso é feito. Eu sei que é uma tarefa dura, principalmente numa igreja grande como a nossa aqui. Mas essa é a grande responsabilidade nossa como professores da escola sabatina. Isso vai cumprir o grande papel de evangelismo interno. Ou seja, formação do caráter. Nós vamos estar formando cristãos que tenham um compromisso com Deus, o amor por Deus. Quando eu peguei os adolescentes aqui, uma boa parte deles não tinham noção
adventistas de berço, de onde eram Salmos na Bíblia. Você pedia para ler Salmos ou Mateus. Eu não estou falando de profetas menores. Estou falando de livros grandes e bem conhecidos. Ele não tinha noção. Então, uma pessoa com 13, 14 anos, que viveu 13 anos na igreja e não tem noção de como é uma Bíblia, significa que nós precisamos crescer ainda dentro da nossa escola sabatina, nesse trabalho direto com os pais. Isso é muito importante. E isso vai formar. Eu fico triste às vezes porque na hora de nós formarmos uma igreja, a última coisa que a gente pensa é nas escolinhas sabatinas dos menores. Quantos anos vocês lutaram para ter as suas classes ali, né? É a última coisa. Mas deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos pensar em fortalecer a escola sabatina dos menores. Para mostrar a importância para os pais do que é isso. Ellen White diz assim: ao procurarmos, mediante a santa palavra, tornar-nos familiarizados com nosso Pai Celestial, anjos se aproximarão de nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e enobrecido, e seremos mais semelhantes ao Salvador. É na mesma página da citação anterior, no Conselho sobre a Escola Sabatina. Gente, esse aqui é o foco central. Escola Sabatina é a maior fonte de salvação. É evangelismo, só que é interno. Às vezes nós gastamos rios de dinheiro para tentar salvar os nossos jovens e fazemos um monte de programas e shows e esquecemos que nós perdemos esses jovens. Foi do 0 até os 13 anos. Por não investir ali com os pais. E o duro é que os pais demoram para cair a ficha. Só vai cair a ficha quando o filho está começando a ir atrás de drogas, etc, etc. Então, o amor pela Bíblia se inicia lá no rol do berço, e mesmo quando a mãe já está grávida. Com a nossa filha, quando ficamos sabendo, todos os dias fazíamos culto, cantávamos hininhos, e era bem interessante. Depois que o nenê já está formadinho, 7 anos, que você consegue sentir, quando a gente cantava os hininhos, ela mexia toda já e dava chutes para lá e para cá. Ensine os pais. Ensine as grávidas. Orientação não falta. E olha, sabe quantas vezes nós temos que ensinar isso? Todo ano e o ano inteiro. Porque você fala uma vez, parece que o povo não escuta. Aí você tem que ir lá de novo, tem que ir lá de novo, e visita. Então, é um programa sistemático de visitação, acompanhamento, faz junta panela, e para não ficar só uma coisa chata, uma classe, está ali, e fala, e troca experiência, põe uma que está falando, o que a outra fez, o que essa fez, as ideias. E mulher gosta disso, né? De sentar, bater papo, trocar ideias e tal, etc. Põe ali. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Além da edificação do caráter, isso vai dar base, solidificar na verdade. Quando ele chegar lá na adolescência, juventude, fazer a faculdade fora, ele não vai ser abalado por evolucionismo e nada disso. Olha, nós somos em 5 filhos na minha casa. Eu fui o único que estudei em escola adventista e fiz teologia. Todos os outros estudaram na USP ou na Unicamp. Nenhum deles foi abalado. São líderes da igreja fiéis até hoje. Aonde foi construído isso? Escola sabatina, todos os dias. Não tinha um dia que meu pai e minha mãe não sentavam e faziam culto com a gente. Às vezes a gente queria brincar, sair correndo, criança. Não, vem cá, meu filho. Todo sábado, verso decor, 13º sábado, 13 verso decor, e tal, e isso daí era obrigação.
11 anos de idade, já saí para dar estudo bíblico sozinho. Por quê? Melhor que os outros? Não. Pai e mãe que se preocupou em trabalhar. Então, isso vai nutrir a alma. Vai manter a saúde espiritual. Ellen White diz: todos nós devemos assentar ao banquete da palavra divina. A relação entre a palavra e o crente é de vital importância. O apropriar-nos da palavra para nossas necessidades espirituais é comer das folhas da árvore da vida, que são saúde para as nações. Estudai a palavra e praticai, pois ela é a vossa vida. Não tem vida espiritual sem estudo diário da palavra de Deus. Qual o meio que a igreja escolheu para fazer isso? Escola sabatina. E a escola sabatina é o único departamento que pega todas as idades. Vai do bebê até o velho. E para todos eles tem um cardápio especial de estudo próprio para cada idade. Isso vai evitar a apostasia e vai preparar as pessoas para defender a fé e agora serem testemunhas para evangelizar. E aí que nós entramos na segunda missão da escola sabatina. Então, ela tem o propósito de fomentar o estudo da Bíblia. Isso é evangelismo interno. Só que isso também é evangelismo externo. Por quê? Porque agora, quando você começa a estudar a Bíblia e entende a salvação, você não fica quieto. Você fala assim, tem tanta gente que não sabe disso, eu preciso partilhar isso. É por isso que se dizia desde o passado que a escola sabatina é o maior agente ganhador de almas. Por que é o maior agente ganhador de almas? Porque quem estuda a Bíblia e ama Jesus, ele vai querer passar esse conhecimento a outros. Não tem como. Não é um projeto, não é um programa. É algo vivo. É um alimento vivo que vai nutrindo você. Ellen White diz assim, todo cristão verdadeiro é uma fonte viva, recebendo sempre das inexoráveis torrentes de graça, sempre refrigerado e sempre refrigerando os que o cercam. Percebe essa dinâmica? Se você está sempre estudando a Bíblia, não fica aquela água parada, estagnada, do estudo bíblico que você recebeu há 300 anos atrás e que não renovou. Não, o conhecimento vai renovando e quando você tem algo novo, é normal do ser humano fazer o quê? Rapaz, eu descobri uma coisa, eu tenho novidade para te contar. E eu vejo isso diariamente acontecendo com várias pessoas. Ela descobre algo novo, ela vai querer partilhar. E principalmente em relação à Bíblia. E aí Deus vai dando sabedoria para você partilhar com os outros. Os que são cobreiros de Deus manifestam um espírito missionário, pois estão sempre recebendo, a fim de que possam estar sempre dando aos outros a luz e bênção do céu. Os que abrem o coração para receber abundantemente serão capazes de dar abundantemente. Se nós não estamos partilhando, é porque nós não estamos recebendo. Não tem como receber de Deus através do estudo da Bíblia e guardar para nós mesmos. Se nós estamos guardando para nós mesmos, nós estamos estudando errado. Tem alguma coisa errada no nosso estudo da Bíblia. Eu lembro a minha avó. Minha avó se batizou em 1956. Meu avô não se batizou. Meu avô, ele lia melhor do que a minha avó. Minha avó teve apenas o primeiro ano. Foi realmente depois se desenvolver mais na Bíblia. E aí a minha avó sentava e falava assim, eu lembro, eu fiquei, numa época que a gente estava reformando a nossa casa, meu pai estava reformando e eu fiquei lá quase um ano morando lá na casa da minha avó, porque não tinha condição de morar lá no meu quarto. Aí chegava todo dia, de manhã e de noite. Minha avó chegava, vem cá, me ajuda aqui. Lê isso aqui para mim. E aí eu fui entendendo, né, o que estava acontecendo com a minha avó. Ela pegava a lição da escola sabatina, pegava a meditação, e aí ela punha lá e punha meu avô para ler.
Lê isso aqui para mim, velho. Tá, não sei o quê. Aí, lia a Bíblia, fazia pergunta. Ela, velho, eu não consegui entender isso aqui. O que tá falando aqui? E aí ele lia lá e explicava para ela. 30 anos, assim. Até que, depois de 30 anos, ele perde o batismo. E quando ele se batizou, ele sabia muito da Bíblia. E o interessante é que, às vezes, eu saía com meu avô, quando moleque, ele não era adventista. E já estava aposentado, e sabe aquelas rodas que eles iam lá jogar dominó, não sei o que lá. E o povo começava a conversar de religião. E meu avô começava a falar de Bíblia para esse povo. E não era adventista. Você percebe esse princípio aqui? Ele estava recebendo, não era adventista. E não conseguia ficar parado. Ele começava a falar daquilo que ele recebeu. Essa dinâmica. É algo fantástico isso. Por isso que a escola sabatina é para ser o maior agente ganhador de almas, porque ela vai fomentar o estudo da Bíblia, a alimentação, as pessoas estarão sempre refrigeradas com a palavra. Ellen White diz assim, o converso vê que seu Redentor viveu uma vida de humildade e deseja seguir-lhe as pegadas. Desperta-se-lhe no coração o espírito missionário. E ao andar humilde, circunspectamente, de acordo com a sua fé, não descansará antes de empenhar-se na obra de salvar almas para Cristo. Deseja que todos conheçam a preciosidade do amor do Salvador. Estudando as Escrituras, manifestando abnegado interesse por outros, fazendo o que é do agrado do Salvador, crescereis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Então, há uma relação direta aqui no preparo para a volta de Jesus e a evangelização. Como é que você se prepara para a volta de Jesus? Estudando a Bíblia e pregando. Aí quando você sai para pregar, você descobre que a pessoa tem dúvidas que você não sabe. Aí você volta para a Bíblia de novo. Isso é uma dinâmica que não para. Quando você é uma fonte a jorrar da água de Deus para os outros, você está sendo purificado e renovado cada dia. Mas, apesar dessa dinâmica, existem diferentes pessoas com diferentes dons para poder partilhar. E a escola sabatina também tem o propósito de ter um projeto missionário. Não interessa se esse projeto missionário é só de adultos, não. Todas as classes podem ter o seu projeto missionário. Eu lembro que, criança, durante vários períodos, minha mãe foi diretora da Escola Sabatina dos Infantis por anos. Por anos. Ela tinha um armário que mais ou menos o quê? Uns 2,5 por 2, só com material de escolinha sabatina infantil. Toda vez que ia ter as trimestrais, lá estava ela envolvida, vinha a diretora da associação e ela estava envolvida. E várias vezes nós participamos com ela e ela sentava, desenhava, pintava, via uma história, desenhava, fazia, pintava e a gente ficava lá brincando com ela, ajudando a fazer. Ela pegava os filhos e organizava na vizinhança uma escola sabatina filial para as crianças. Então, ela contava a história, mas a gente dirigia os cantos, a gente distribuía as coisinhas, a gente fazia as lembrancinhas. Então, a gente tinha um momento no sábado da tarde de preparar tudo isso, até que vinham as crianças, preparava ali e tal, e nós estávamos envolvidos e trazíamos os nossos amiguinhos. E desses amiguinhos que vinham, surgiram vários estudos bíblicos que meu pai ia dar depois para os pais, porque agora as mães e os pais percebiam a diferença que estava acontecendo nos filhos. Então,
escola sabatina filial, que desapareceu hoje, não interessa o nome que você vai dar, se é pequenos grupos, não, mas isso é base. A minha avó fazia o quê? Ela pegava a lição da escola sabatina do trimestre anterior e recolhia de todo mundo da classe dela e de outros irmãos, e aí pegava as vizinhas e distribuía a lição e ia estudando na casa dela no sábado à tarde com a lição da escola sabatina do trimestre anterior com as vizinhas. Uma escola sabatina filial. E aí tem classes bíblicas, visitas missionárias e tantas outras coisas que podem ser feitas. Eu lembro um pastor que foi aluno meu aqui, que aconteceu? Eu, nas salas de aula, eu dou as minhas ideias do que vi no meu ministério com meus pais e também quando trabalhei diretamente no distrito. E eu falei de um projeto que a gente fazia, era de fazer escola sabatina, no horário da escola sabatina, num bairro onde não tinha adventistas, na casa dos não adventistas. E ali a gente começava uma escola sabatina filial, mas não sábado à tarde, sábado de manhã. Às 9 horas. E ele decidiu fazer isso. Ele era pastor em Apiaí. Aí ele pegou um bairro lá, fez o trabalho, organizou vários pequenos grupos, e daqueles pequenos grupos ele organizou uma escola sabatina filial, sábado de manhã, na casa de... Tinha 2 escolas sabatinas, ou 3, de interessados. Em cada uma delas se reunia 10, 12 pessoas ali. Logo depois da escola sabatina, então ficou ali uns 3, 4 meses, escola sabatina, aí ele começou um culto naquela casa depois da escola sabatina. Qual o trabalho que ele teve? Alugar um salão e trazer esse povo fazer uma igreja, porque eles já estavam acostumados a todo sábado se reunir para estudar a lição da escola sabatina e fazer um culto depois. Coisa mais difícil que a gente tem para fazer é fazer o cara se reunir no sábado e vir para a igreja. Ali ele já estava fazendo. Então ele fazia escola sabatina filial no sábado de manhã, 9 horas. E sempre tinha ali os irmãos da igreja que estavam juntos ali, fazendo, dirigindo. Ele só teve trabalho. Em 1 ano ele fundou uma igreja. Através da escola sabatina. Então, uma unidade da escola sabatina que decidiu fazer isso. Então, a escola sabatina também é um grande agente, não só de evangelismo interno, mas também de evangelismo externo. Muito embora meu foco era apenas da teoria, também dei alguns exemplos práticos, mas isso vocês também vão ver em outros treinamentos. Que Deus possa os auxiliar nessa grande tarefa de auxiliar as famílias a estudarem a Bíblia e conhecerem mais a Deus através da escola sabatina. Pastor Jean, muito obrigado. O senhor quer mais alguns minutos para terminar, finalizar, complementar? Tenho certeza que está sendo uma bênção para todos nós. Então, se o senhor quiser concluir, ou se o senhor já disse, não, já dei o recado, era isso? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá. Em linhas gerais, esse aqui é o foco principal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou liberar para que as pessoas possam tirar o seu mute. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, queridos, ou mesmo abrir sua câmera, seu microfone. Nós temos a irmã Linda Mara, a Rúbia, o Cassal, a irmã Neuza, o professor Naor, Radassa, Flor Desi. O irmão Flor Desi é lá de Itaipava, viu, pastor Jean? Itaipava, Rio de Janeiro. A professora Camila, a irmã Nil. Veja, só agradecer ao senhor inicialmente. Sim, eu fui seu aluno e estive na sua casa. Eu vi aqueles armários enormes com materiais e materiais e materiais para escola sabatina na sua casa e aprendemos muito ali. Eu queria dizer também que acabou que isso é notório. Se a escola sabatina ela surge com o departamento infantil, né? Tá aí a irmã Lindamar. Não tem como fugir também do início dela na prática da nossa vida hoje ser com os nossos filhos e aqui em casa, né? Então, a história da escola sabatina remonta ao ministério infantil também. Queridos, temos alguém que quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação?
ao pastor Jean. Agradecemos pelas partes práticas, viu, pastor Jean? Foram muito úteis aqui para mim, tenho certeza que para outros. E aí, eu já vou dizer, né, se os irmãos depois precisarem, eu creio que o senhor estará à disposição para tirar mais dúvidas, dar alguma sugestão, algum suporte de forma pessoal também. Eu queria saber se vocês querem abrir as câmeras, a irmã. Alguém tem alguma pergunta a fazer nesse momento? Eu passo a palavra a vocês. Irmã Lindamar. Pastor Jean, realmente, a experiência de Ministério de Criança pelos anos, né? Essas orientações foram muito enriquecedoras e eu gostaria de passar para o meu grupo, até fez o convite para eles, né, para todos participarem, mas como foi muito em cima que eu passei agora pela manhã, mas eu gostaria de passar as suas orientações para o grupo. Eu acho que o Júlio está gravando, né? Sim, estou gravando. Então, eu achei assim fantástico mesmo. Que Deus continue abençoando e dá uma coisa no coração. Eu falei, meu Deus, precisamos fazer mais ainda. Precisamos fazer, porque é a base de tudo. É a base religiosa do ser humano, né? E a gente tem relatos de pessoas que lembram, às vezes afastaram da igreja, mas eles não conseguem ser o que aprenderam na escola sabatina. Isso é muito fantástico, de saber a importância desse trabalho e que realmente todos os professores estejam engajados nesta missão de corpo e alma. E eu gostaria, então, de depois receber essa gravação, Júlio, eu vou disponibilizar, Jean, que eu vou passar para o meu grupo. Eu vou disponibilizar o link e, pastor Jean, já vou fazer uma ponte aqui, eu estou entre o senhor e a irmã Lindamar. Já fica o convite, irmã Lindamar, quem sabe para um momento a senhora agendar um treinamento só para o departamento infantil, com os professores, o pastor Jean aí pode ajudar. Então já fica aí, eu vou lhe passar o contato dele e vocês podem marcar alguma coisa pelo Zoom, tá bom? Mas sim, nós vamos disponibilizar. Eu acho que seria muito interessante. Eu gostaria muito de fazer isso, pastor Jean. Eu vou mandar um recadinho, já preparar o meu grupo, a gente vê a data e passo para o senhor, ok? Não, as orientações são fantásticas, enriquecedoras mesmo. Olha lá os nossos queridos ali também, ó. Quando fazer treinamento, aí nós damos completo. Hoje eu estou sozinho. Eu sempre, que minha esposa está com reunião de pais ali da escola básica, mas geralmente nós fazemos juntos. Aí ela contribui muito. Combinado, pastor. Com certeza. Combinado, então, pastor Jean. Vai ser uma bênção, né? Mas mesmo para nós que somos professores dos adultos, o irmão Flordeci, lá de Itaipava, se quiser ter uma palavra, depois vou mandar o vídeo completo. A Radassa, a irmã Eleni, quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, também fique à vontade nesse momento, tá bom? Palavra de vocês. Mas muito obrigada, então. Irmã, fique conosco mais um pouquinho, mas obrigado pelas suas colocações, tá? Pastor Júlio, eu quero agradecer... Trabalharmos juntos. Pastor Júlio, eu quero agradecer a oportunidade. Pena que foi muito em cima, peguei quase aí pela metade, né? Mas foi muito boa a aula, né, que o pastor Jean trouxe para a gente. Eu gostaria que tivesse mais vezes, mas que atendesse a escola sabatina como um todo. Não só de crianças, mas de jovens, de adultos, que eu acho que é muito importante. Inclusive, eu estou aqui estudando, né, a lição da escola sabatina. Muito obrigado por essa oportunidade de participar aí com vocês. Irmão Flordeci, obrigado, senhor. Só para, como o senhor entrou na metade, o pastor Jean acabou dando foco infantil, porque foi assim que surgiu a escola sabatina. O senhor vai ver depois o vídeo completo, tá bom? Vou lhe mandar o vídeo completo. Ele abrange, porque hoje o pastor Jean trouxe o histórico, o propósito e a importância da escola sabatina, né? Na semana que vem já estaremos com o segundo treinamento e pastor Jean, estará conosco o professor Dr. Pastor Elias Brasil de Souza, que é quem hoje dirige o Centro de Pesquisas Bíblicas na Conferência Geral. Vocês todos estão convidados, tá bom? Para participar na semana que vem às 8 horas. Então, vamos continuar aqui. Irmão
irmão Flordeci? Então lhe passarei o link desse treinamento completo, vai ser uma bênção, tá bom? Para o senhor assistir. Mais alguém tem alguma pergunta, queridos? Temos ainda minutos, fiquem à vontade, tá bom? Pastor. Sim. E eu tenho uma pergunta. Obrigado pelo estudo. E o estudo foi muito bom, muito útil. E a minha pergunta é assim, e o foco é estudo, e como a escola sabatina começou com as crianças, você falou do um estudo externo e um estudo externo. Como podemos fazer a diferença da escola sabatina externa e do evangelismo que a gente faz cotidianamente? Existem várias coisas que podem ser feitas. Hoje, cada escola sabatina poderia ter... Aí teriam mais detalhes de nós trabalharmos na questão de organização, como fazer, como deixar de fazer. Tá? Então, a escola sabatina ela pode ser organizada de várias maneiras. Ela pode ser organizada por território. Então, você vai formar as unidades baseadas naqueles que moram perto. Ela pode ser organizada por afinidade. Então, tem a classe de jovens, tem a classe de juvenis e etc. E também ela pode ser organizada por afinidade, onde você vai colocar pessoas que têm filhos mais ou menos nessa idade, eles estão nessa classe, como uma classe de pais. Pessoas mais idosas que estão naquela classe, que você vai direcionar mais o projeto para aquela necessidade e para aquele grupo, em vez de fazer unidades totalmente variadas com pessoas de diferentes idades. Então, são dois focos principais que você vai trabalhar: afinidades ou território. Quando você trabalha por território, o interessante é o quê? Então, você dá para cada unidade da escola sabatina um território que são os próprios membros que moram perto ali. E agora eles vão fazer um planejamento missionário de como atingir aquele bairro, de como eles vão trabalhar com aquele bairro. Como que isso vai ser feito? Cada família vai escolher amigos, vizinhos, que ele vai trabalhar com ele aquela semana. Então, eu vou falar daquilo que eu orientava e fizemos quando estava como distrital. Nos primeiros meses do ano, os 3 primeiros meses, eu fazia pequenos grupos só com os membros da igreja, fortalecendo eles e treinando eles. Então, cada professor tinha o seu pequeno grupo e eles faziam ali. Não estava proibido trazer visitas, mas o grande foco era os membros da igreja, dando um reforço doutrinário e planejamento. Quando nós chegávamos em maio, fim de abril e maio, aí nós agora começávamos pequenos grupos na vizinhança. Então, como seria? Cada família agora ia numa das casas e falava, visitava o amigo, falava, olha, nós temos um grupo de oração, orando, pedindo a bênção de Deus sobre as famílias, sobre as casas. Você gostaria que nós viéssemos aqui na sua casa para pedir a bênção de Deus na sua casa, aqui para sua família, saúde, etc. E várias famílias abriam a porta. Então, aí o que ele fazia? Ele ia lá, ia toda a unidade lá e fazia um pequeno grupo naquela casa. Aí orientava eles de forma bem específica o que falar, o que não falar, e cantava um hino, lia um texto da Bíblia, com uma promessa, um salmo, e pedia para a pessoa o que ela gostaria que Deus abençoasse. Então, se ela pedia por emprego, se ela pedia por isso, a oração era feita direcionada a isso. E a pessoa continuava acompanhando. Chegava na próxima sexta-feira, ia lá, levava um pãozinho, umas frutas, e aí depois, na outra semana, convidava ela para vir almoçar na sua casa. E assim, toda semana ela ia tendo um grupo de oração pelas famílias daquele bairro.
pelos amigos. Algumas dessas famílias começavam a acompanhar o grupo de oração. Então, isso a gente ia de abril, maio até julho. Quando chegava em agosto, aí esse grupo agora que já fez amizade com várias famílias, as famílias que estavam mais interessadas, a gente oferecia, olha, nós vamos fazer um estudo dirigido da Bíblia e tal. E aí, fazia na casa da pessoa. Ou seja, não fazia na casa de um membro. Por quê? Porque na casa do membro, ou talvez vai ou não vai. Agora, se faz na casa do interessado, se ele poderia abrir a casa dele para a gente fazer e tal. E aí a gente conseguia, às vezes, 1, 2, 3 pontos de escola sabatina filial. Aonde a gente estava ali, pequeno grupo, não faz diferença o que você chamar, aí você começava a fazer ali. E ali você começava agora um grupo de estudos. Para esse grupo de estudos, quando eu estava no distrito, tinha uma lição da escola sabatina doutrinária, não aquela pós-batismal, uma anterior, aonde a gente distribuía essa lição, aí a pessoa já estudava toda semana, e aí você revia no pequeno grupo. Então já era organizado, e era tipo estudos bíblicos, que eu não sei se ainda tem isso, mas tinha na época, então a gente distribuía. E a pessoa já pegava esse ritmo de todo dia ter uma coisinha ali para estudar, e ela era mais estilo estudo bíblico, com perguntas, respostas, um comentáriozinho e tal, e etc. E ali vinha, a gente tirava dúvidas e orava junto. Então, geralmente, nesse grupo tinha aí 10, 12 pessoas, e praticamente 80% dos que participavam se batizavam. Então, era assim que eu abria novas congregações. Eu ia num bairro, e aí fomentava isso, fazia ali 10, 15, 20 escolas sabatinas filiais, e fazia esse projeto, então, um ano, aí no outro ano, nós começávamos um evangelismo ali e fundava uma igreja. É claro que não era o único projeto, havia outras coisas de suportes que iam sendo feitas no bairro, cursos como deixar de fumar, fazíamos projeto para Dia das Crianças, Dia da Mulher, Quebrando Silêncio, e é tudo direcionado ali naquele bairro. E eram as unidades da escola sabatina que estavam trabalhando ali. Tudo que eu fazia na minha igreja era via escola sabatina. Muito bom, pastor Jean, muito bom. Fica aí a sugestão de um treinamento só sobre essa temática também. Vamos organizar, vamos agendar. Mais alguém tem alguma pergunta? Lembrando a todos que esse link eu estou gravando e será disponibilizado depois num link particular, será enviado a todos vocês aqui, tá? Aos nossos líderes da Escola Sabatina. Temos mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Não sei se o próprio pastor Jean quer complementar com algo que acabou. Pois não? Quem perguntou? Radassa. Radassa, fica à vontade, amiga. Radassa. Tudo bom? Oi, pastor vizinho. Bom dia. Bom dia. Olha, minha pergunta será simples, mas mesmo assim eu vou fazê-la. Não, eu quero saber se, por exemplo, a escola sabatina de adultos precisa ter um formato, é interessante ela ter um formato específico, né? Porque eu já ouvi dizer assim, às vezes a gente gasta muito tempo com outras coisas, né? É muito louvor, não sei, ela precisa ter um tempo delimitado, né? Você acha, pastor, que tem que ter um formato interessante, assim? E até assim, né? É interessante chamar visitantes para a escola sabatina mesmo, de pessoas não adventistas, porque você falou, né? As externas sempre têm um material diferente, né? De evangelização e tal. O que você acha? Pode ser, né, também. Bom, Adassa, boa pergunta. Existem duas coisas. A escola sabatina, desde seus primórdios na Igreja Adventista, ela teve esse foco, estudo da Bíblia e missão. E o que aconteceu? Acontecia o seguinte, todo projeto e fomento missionário da igreja era via escola sabatina. E é por isso que na escola sabatina existia o que é chamado, né, carta missionária, história das missões. O que era isso? Era uma maneira de se dar um relatório do que está acontecendo no mundo.
Por quê? Porque você não tem condição de pregar lá na China, África, aqui ou acolá, mas você tinha uma noção do que estava acontecendo e já foi organizado um projeto de você participar financeiramente. Então, as ofertas da Escola Sabatina, todas elas são direcionadas para a ação missionária. Então, você dá na Escola Sabatina, 60% dela vai ficar no campo local para ação missionária e 40% vai ser direcionado para o campo missionário das divisões no mundo. A escola, a oferta 13º sábado vai 100% para os projetos do campo missionário. Então, foi um meio de se fazer isso. Tirando esses dois focos, estudo da Bíblia e ação missionária, você não tem um outro propósito da Escola Sabatina. Então, eles vinham para planejar a ação missionária que vão fazer, ouvir as missões, mas o foco central era estudar a Bíblia, se aprofundar no estudo da Bíblia. Não tem nenhum problema de você trazer visitantes para a Escola Sabatina. Só que o visitante que você vai trazer é aquele que já está mais engajado. É aquele que, durante um processo, não é a primeira coisa que você vai fazer é trazer ele para a Escola Sabatina. A não ser na Escola Sabatina dos pequenos, que aí tudo bem, porque é um outro formato. Na dos adultos, ele precisa já ter uma pequena quilometragem. Depois que ele já está interessado, tal, aí você traz ele para a Escola Sabatina. Mas não é o momento... a Escola Sabatina não é entretenimento. É a mesma coisa que você vai fazer você vai fazer o curso de psicologia, tá? Curso de teologia, curso de matemática. E para ficar interessante, o que você coloca? Aula de arte culinária, você põe lá aula de dança. Você vai ficar nesse curso? Não, você foi ali para psicologia, você foi ali para matemática, você foi ali. Então, o foco central é que nós vamos agir como missionários e o maior tempo vamos estudar a Bíblia. Esse é o tempo. Aí teremos que ver, acho que vai ser colocado como estudar a lição, como ver os textos da Bíblia. A maioria das pessoas querem apenas assistir uma lição. Tem o seu papel. Mas o grande foco é você tirar as suas dúvidas. Por isso que você estuda a lição antes. Tá? A Escola Sabatina foi organizada dessa maneira. Você estuda a lição antes e depois você vai lá para tirar as dúvidas, para você crescer. Nós tivemos aí com o Elo da Graça uma inversão, mas esse não era o propósito inicial. O propósito inicial não era estimular você para você ir. Não, era você estudar e aí vem e fecha o pacote tirando todas as dúvidas. Esse foi o objetivo da Escola Sabatina. E aí onde você pode perguntar. Então não era para você passar a lição. O que acontece hoje? Por que os alunos não estudam muito a lição? Porque ele chega lá, o professor vai passar a lição, por que ele vai estudar? Não, é para sentar e discutir a lição. Eu fiquei com essa dúvida aqui, ali, acolá. Então, esse era o foco da Escola Sabatina. Não ter um professor ali jogando toda a informação, o teólogo, e você... Não, o professor está ali para fomentar a discussão e dar explicações que os alunos tenham dúvidas durante a semana. Agora, se você não estudou, que dúvida você vai ter? É claro que você vai preferir uma classe onde tem o teólogo, fulano de tal, onde tem um monte de música, e que bem legal para você ir lá e passa. Então vai ser um papa-sermão. Não é para ser um outro sermão. Sermão você já tem, não precisa. Se é para ser escola sabatina, assim, cheia de música, não sei o que lá, são 2 cultos. Não. É estudo da Bíblia. Um momento de interação, um momento de crescimento. Tá? E não é momento de você também rir, de você... Não que não possa rir, mas o foco ali é estudo da Bíblia, e é tirar dúvidas, e aí você ir fundo na Bíblia. Saiu disso, você perdeu o foco. Não é grupo de apoio nem reunião social, né, pastor Jean?
A escola sabatina não. Tem outro foco. Nós podemos ter Por isso já chama escola. Nós podemos ter o grupo de apoio, reunião social em outros momentos, né? Sim, está tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Exatamente. Então, Radassa, acho que foi respondida a pergunta aí. Muito Pastor, bem. Muito bom, né? Pastor Jean, no caso, então, eu nem deveria chamar de professor, eu deveria chamar de facilitador ou intermediador, aquele que dirige a lição ali, porque o principal, e o professor, veja, o pastor Adolfo Soares é quem vai tratar desse tema conosco, tá bom? Daqui a duas semanas, o professor da Escola Sabatina. Mas então o professor, na verdade, ele deveria ser aquele que está responsável por lançar os questionamentos e levantar as discussões e deixar o pessoal trazer aquilo que realmente debulhou durante a semana. Sim, e depois fechar o pacote. Ele não pode deixar as coisas em aberto. Solto, perfeito. Tá? Não é assim, não, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro, e sai todo mundo, um irmãozinho fala assim, não sei, agora tá estranho a escola sabatina, eu vou lá, é um monte de achismo, no fundo eu saio de lá sem achar nada. Não, o professor ele tem que dar e falar, não, a Bíblia está aqui. A pessoa faz o comentário, então ele vai trabalhando e mostrando outros textos da Bíblia para chegar, não, olha, o foco é esse daqui. Ele tem que fechar o pacote, ele não pode deixar em aberto, não. Perfeito, pastor. Tá bom, pastor, obrigada. Respondeu tudo muito bem. É isso. Deu para aprender bastante, obrigada. Ok, queridos. Mais uma pergunta, pastor? Mais uma? Acho que dá tempo de o senhor responder mais uma. Não sei se o irmão Flordeci... Só para o senhor se situar, irmão Flordeci, pastor, eles abriram uma igreja em Itaipava, bairro do Rio de Janeiro, no dia 7 de março, se reuniram dia 7, dia 14, dia 21 não tinha mais, porque a pandemia chegou. Então, uma igreja que começou lá no Rio, né, com 2 cultos, fechou e voltaram agora dia 1º de agosto. Irmão Flordeci, tem alguma pergunta ao pastor Jean Zukovski em relação à escola sabatina? Pastor Júlio, pergunta não tem, eu tenho agradecimento. Eu vi que o pastor Jean é apaixonado pela escola sabatina e é muito bom a gente conviver, né, com pessoas que são apaixonadas pela escola sabatina, né, porque faz o coração da gente arder mais, né, pela palavra de Deus. Então, muito obrigado, pastor Jean. Infelizmente, eu acordei atrasado aí, né, mas valeu aí o pouco que eu peguei e vamos continuar ajudando no crescimento da nossa escola sabatina. E como o pastor Júlio falou, nós voltamos aqui o culto, mas voltamos também com a escola sabatina, né? Está funcionando muito bem, graças a Deus. E a escola sabatina acho que é a base, né, de todo o ensinamento da nossa igreja. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Fique tranquilo, irmão Flordeci. O link chegará aí a vocês para assistir desde o começo, tá bom? Pastor Jean, obrigado. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra ao senhor, para o senhor fazer, quem sabe, um fechamento. Como o senhor acabou de falar, o professor faz o fechamento. Se ninguém mais tiver uma pergunta, e aí nós encerramos e já oramos e convocamos a todos para a semana que vem estarem conosco. Então, eu vou dar a palavra ao senhor, depois eu encerro com uma oração, tá bom? Que Deus nos ajude realmente a compreender e ver a importância da escola sabatina. Não briguem por rótulos. Então, quando eu comecei a escola sabatina filial, agora é pequeno grupo, o importante é a gente fazer o trabalho. Tá? Já foi unidade evangelizadora, unidade de ação. Olha, não faz diferença isso. O povo se reunindo ali para estudar a Bíblia, com a lição que é o guia, e fomentando a ação missionária, tá bom. Não brigue por títulos, rótulos, isso não vai fazer muita diferença, não. E vamos usar esse momento para tirar dúvidas e crescer no conhecimento da Bíblia. Esse é o foco central da Escola Sabatina. Pastor Jean Zukovski, muito obrigado. Agradecemos, só lembrando aos que chegaram depois, o professor doutor pastor Jean Zukovski, professor da Faculdade de Teologia desde 2009, se eu não me engano,
nas áreas de teologia bíblica, histórica e sistemática, e nas aulas também acabava dando aulas de teologia pastoral, ou seja, o pastor Jean joga nas 11 posições aí, ele e a sua esposa são realmente, a irmã Iraceli, uma bênção para nós. O pastor Jean tem uma influência muito forte aí, não só na nossa vida, como na vida de muitos pastores que se formaram ao longo dos últimos anos. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, que não é só acadêmico, é pastoral, é evangelístico também, nós sabemos. Que Deus abençoe a irmã Iraceli e o trabalho que vocês fazem não só com as crianças, mas também com os casais, com os teologandos, enfim, com toda a comunidade que vocês atingem, tá bom? Irmãos, então eu vou orar agora, nós vamos encerrar, e já convidando você para a semana que vem, às 8 da manhã, não perca, o professor, doutor, pastor Elias Brasil de Souza, que hoje é o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Igreja Adventista, com sede na Conferência Geral, será o nosso responsável pela temática número 2, nesse nosso ciclo de capacitação de líderes e professores da Escola Sabatina. O tema do professor e pastor Elias Brasil será uma escola para o estudo da Bíblia, ou seja, o pastor Jean deu a introdução e o pastor Elias Brasil vai dar continuidade. Vamos orar então, e pastor, fica aí então, mais uma vez, nosso agradecimento, e eu tenho certeza que o senhor receberá outros convites aí para poder ministrar outras temáticas. Vamos orar então, neste momento. Eterno Deus, muito obrigado pelo privilégio desta manhã. Esta 1h30 que passamos juntos foi de grande crescimento para nós. Que não só esse tema ao vivo, hoje, dia 16 de agosto, mas também o vídeo que será compartilhado, seja uma bênção para todos que assistirem. Obrigado pela aprendizagem junto ao pastor Jean Zukovski, e que realmente essas colocações práticas, esses ensinamentos e a história da Escola Sabatina fiquem no nosso coração, mas também nos ajude a fazer uma melhor Escola Sabatina daqui para frente. Seja no formato virtual no Zoom, por conta da pandemia, seja no retorno, quando estaremos juntos nas igrejas novamente. Perdoa as nossas falhas, corrija aquilo que precisamos melhorar e nos dá uma boa semana e continua conosco até a tua volta. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, pastor Jean, mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos semana que vem, às 8 da manhã, com o segundo tema, uma escola para o estudo da Bíblia, com o pastor Elias Brasil. Tenha uma boa semana e que Jesus acompanhe você e te capacite na condução da sua sala ou da sua escola sabatina.